Vamos, como exemplo, calcular a função derivada da função raiz de x, cujo gráfico é aquele que podes observar aqui na figura. Então, como é que a gente faz? Escolhe um ponto genérico de abscissa x e ordenada f de x. Ignora os valores que aqui estão, não são eles que nos interessam agora, e depois escolhe um outro ponto e diz que é o ponto de abscissa x0 e de ordenada f de x0, e depois calcula o declive da reta aqui nos dois pontos, e ele é dado pela diferença de valores das ordenadas, f de x0 menos f de x, a diferença destes valores aqui, a dividir pela diferença de valores das abscissas, que é esta que aqui está, x0 menos x. E agora, mantendo o nosso ponto genérico x, f de x fixo, nós fazemos o outro ponto aproximar-se dele e vamos calculando os declives sucessivos das retas obtidas assim, e queremos ver qual é o limite, então, quando x0 tende para x. E se este limite existir, dizemos que é a derivada da função no ponto x. E se não especificarmos quem é o ponto x, se não dissermos que é o ponto 4 ou que é o ponto 2, se deixarmos pura e simplesmente a nossa variável livre, nós calculamos uma função que nos permite obter a derivada em qualquer ponto. Então, como é que o cálculo deste limite prossegue? Ele é igual ao limite quando x0 tende para x, e agora em cima, como estamos a usar a função raiz, f de x0 é a raiz de x0, então pomos aqui, menos, f de x é a raiz de x, colocamos aqui, sobre x0 menos x. Como já vimos noutro vídeo anterior a este, o denominador pode ser escrito, em vez de x0 menos x, raiz de x0 menos raiz de x, multiplicada por raiz de x0 mais raiz de x, pode ser escrito assim. Estes dois termos cancelam, ficamos com limite, quando x0 tende para x, de 1 sobre raiz de x0 mais raiz de x, e podes observar aqui que se o x0 está a tender para x, então raiz de x0 tende para raiz de x, e ficamos... o resultado deste limite vai nos dar 1 sobre raiz de x mais raiz de x, ou seja, 1 sobre 2 raiz de x, e isto é a fórmula da função derivada da função raiz. Portanto, se eu agora quiser saber como é que no nosso gráfico qual é a taxa de variação do y com o x, se quiser conhecer, vou tentar limpar aqui um pouco a nossa figura, ok? Este é o gráfico de f, a fórmula de f' é 1 sobre 2 raiz de x, é assim, e tu podes ver que à medida que o x aumenta, à medida que aumenta o x, o 2 raiz de x também aumenta, e a divisão de 1 por 2 raiz de x diminui, portanto a derivada é cada vez menor à medida que aumenta o x. E isso significa que o declive da reta tangente à curva é cada vez menor à medida que nós o traçamos para valores mais elevados de x. Portanto, à medida que a gente aumenta o x, o declive das retas envolvidas diminui, significa que a função está a crescer cada vez mais lentamente. Em sentido contrário, se na fórmula do f' trocares o x por valores cada vez mais próximos de zero, portanto, se vês como a função se comporta quando nós aproximamos o x de zero, quanto mais próximo o x está de zero, mais próximo a raiz de x está de zero,
quanto mais próximo a raiz de x está de 0, mais próximo 2 raiz de x está de 0, e a divisão de 1 por um número próximo de 0 é um número muito grande. Portanto, a derivada tende para infinito quando x tende para 0. E isso significa que o declive da reta tangente vai aumentando à medida que nós nos aproximamos de 0, e no limite ele é infinito. Significa que a função raiz varia, o y com o x, o y varia muito rapidamente para pequenas variações de x aqui junto à nossa origem, porque a derivada é muito grande. Se considerares uma unidade de x aqui, dá um pouco mais do que uma unidade de y, mas, por exemplo, aqui à frente, por exemplo, aqui neste ponto, uma unidade de x dá apenas uma variação muito pequenina de y. E é esta informação que a derivada nos dá, o modo como o y varia com o x, dependendo, claro, do ponto x onde a derivada é calculada.